Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, neste vídeo eu quero falar sobre o gênero textual crônica e como nós podemos aplicar as nossas leituras de crônicas na nossa produção textual, ok? Então, a temática de hoje é a crônica na redação do Enem e é o pontapé inicial para a nossa nova roda de leitura, ok? Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Se você vai participar do Enem, é muito importante que esteja atento aos 5 critérios de avaliação utilizados pela banca avaliadora. A avaliação dos textos é realizada com base na matriz de referência, na qual estão dispostas competências discursivas consideradas mais relevantes pelo Ministério da Educação, MEC. Bom, nós vamos participar do Enem. Temos lá uma redação que vale 1000 pontos. Nós precisamos ter noção de como esses 1000 pontos são distribuídos. Eles são distribuídos em 5 competências. Nosso foco aqui é a competência 2. A competência 2, de maneira geral, avalia se o participante leu e compreendeu os comandos, as orientações para a produção de texto. Também, se o participante redigiu seu texto observando as características estruturais do texto dissertativo, argumentativo, introdução, desenvolvimento, conclusão. E se o participante aplicou conceitos, das várias áreas de conhecimento. Vamos focar mais isso, aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento. Bom, pessoal, você deve demonstrar ao longo de uma produção textual voltada para o Enem conceitos de áreas de conhecimento que não foram apresentados nos textos norteadores, tá? Você deve demonstrar em seu texto que os seus conhecimentos são múltiplos e variados. E deve estabelecer relações de interdisciplinaridade, palavrinha difícil, comprida. Ou seja, aplicar conceitos das mais variadas áreas do saber: sociologia, filosofia, história, geografia, biologia, etc. Bom, pessoal, e aí o que acontece? A importância da literatura brasileira na formação dos alunos, dos sujeitos. Obras literárias explicam o que aprendemos nas aulas de história. Um grande exemplo é a escravidão, que aprendemos tanto na disciplina de história quanto na disciplina de geografia. E as obras literárias provam isso. Alguns autores escreviam sobre escravidão, exemplo, Machado de Assis, Quem não se esquece, O Pai contra a Mãe, um conto que nós chegamos a ver na nossa roda de leitura. Ok, queridos, então volta para cá. O Enem obriga que vocês, em algum ponto do texto, apresentem informações pertinentes, curiosas, relacionadas ao tema. Dados que não estão ali, mas que pertencem a uma área de conhecimento. Literatura é uma fonte riquíssima de dados, de informações que vocês podem aplicar nas produções de vocês, mostrando que vocês têm uma bagagem cultural ampla, espaçosa. E aí, nós tivemos a experiência de aprendermos as características do conto e como que o conto pode ser aplicado nas produções de textos. O mesmo vale para a crônica, Nós vamos ver agora as características da crônica, o que as crônicas abordam, como elas abordam esses temas
e como vocês podem aplicar nas produções de texto. Então, seguem comigo. Crônica. O que é a crônica? Crônica é uma narrativa histórica que expõe os fatos seguindo uma ordem cronológica. A palavra crônica deriva do grego cronos, que significa tempo. Os cronistas procuram descrever os eventos cotidianos e relatados na crônica de acordo com a sua própria visão crítica dos fatos, muitas vezes através de frases dirigidas ao leitor, como se estivesse estabelecendo um diálogo. A crônica é um texto escrito com a finalidade de ser publicada em um jornal. Muito bem, pessoal, as características principais da crônica. A história está ligada à vida cotidiana, né? A narrativa geralmente ela se dá de forma informal, familiar, intimista. É muito comum o uso da oralidade na escrita, ou seja, da linguagem coloquial. Tem muita sensibilidade no contato com a realidade. A gente vai se identificar com aquela realidade mencionada na narrativa. Tem uma narrativa sintética, breve, né? Então a gente vê a síntese, vê a brevidade. Tem o uso do fato como meio, pretexto para o artista exercer seu estilo e criatividade. Então, às vezes ele pega um fato ali banal, como um casal à espera de sua condução e cria uma história em volta desse fato banal, usando, né, da sua criatividade, do seu estilo poético e criando um lindo texto. Aí a gente vê a dose de lirismo. Por isso que a crônica ela se enquadra aos textos literários, porque nós encontramos sim um retrato da banalidade humana, mas de um jeito, né, artístico, de um jeito estilístico. Muito bem, pessoal. Tem leveza, diz coisas sérias por meio de uma aparente conversa fiada. Uso do humor, podemos encontrar crônicas muito engraçadas. É um fato moderno, ou seja, a crônica vai tratar de um fato moderno. Por isso ela está sujeita à rápida transformação e à fugacidade da vida moderna. Pode ser que uma crônica lá no início do século XX meio que esteja muito descontextualizada pra gente, porque o cronista ele usou de um fato da época. Muito bem, pessoal, lembra lá, olha, competência 1, 2, 3, 4, 5. Competência 1, gramática normativa, vocabulário rico, bem selecionado. Competência 2, é o que a gente está tratando aqui, é entender a proposta, fazer uma dissertativa e trazer informações extras. Competência 3, organizar essas informações. Competência 4, usar conjunções, preposições, expressões conectoras no lugar certo, da forma certa. E competência 5, proposta de intervenção. Competência 2 pede, então, que você traga informações de fora, informações interdisciplinares, conhecimentos múltiplos. Nós podemos usar a literatura em nosso favor, né? Um livro que a gente lê, um romance, uma novela, um poema, e podemos usar o conto, como nós já vimos, podemos usar também a crônica. Dois gêneros textuais, com uma narrativa bem curta, com uma escrita rápida, breve e atrativa. Muito bem, pessoal. Vocês viram que o autor, o cronista, ele escreve de forma intimista, né? Ele quer ter um tete-a-tete, ele quer ter estabelecer um diálogo com o leitor. Então, geralmente, ele escreve de maneira carinhosa
para o leitor. E qual que vai ser a matéria-prima do cronista? Vai ser fatos do dia a dia, do cotidiano, da sociedade em que ele está inserido. Pode ser que a narrativa tenha como base aquilo que ele vivenciou, ou parte da narrativa tenha sido esteja se referindo a alguma vivência dele, ou pode ser que simplesmente ele estava num dia de inspiração e criou uma crônica como se tivesse vivido aquilo lá. Muito bem, mas a gente sempre vai se identificar porque o cronista ele usa de matéria-prima fatos do cotidiano. Muito bem. E aí, quais são as temáticas, né, das redações do Enem? São questões sociais, problemas que estão na nossa sociedade, né, ou que surgiram agora, ou que se arrastam ao longo dos anos. Muito bem, pessoal, segue comigo agora que a gente vai entender um pouquinho sobre os elementos da narrativa de uma crônica. Muito bem. Bom, como são os personagens? Enquanto o contista mergulha de ponta cabeça na construção da personagem, o cronista age de maneira mais solta, né? Ele não tem essa preocupação de construir personagens redondos. As personagens não têm descrição psicológica profunda. Significa que são levemente caracterizadas, uma ou duas características são suficientes para compor seus traços genéricos, ok? Por exemplo, fulano é distraído, Beltrano é mau caráter. Muito bem, pessoal. Em geral, o que acontece? Em geral, as personagens não têm nomes, é a moça, o menino, a velha, o senador, a mulher, a dona de casa. Ou se tem nomes, são nomes comuns, como Dona Nena, seu Chiquinho, ok? Às vezes o cronista cria personagens, mas sempre a partir de uma matriz real, isto é, pessoas reais que se tornam personagens. E é muito comum a narrativa, a crônica ter o narrador personagem, que o cronista ser o personagem daquela história. Muito bem, queridos. Estas são as características dos personagens em uma crônica. Muito bem. Bom, nós temos também narrador, né? Nós estamos falando de uma narrativa, nós temos também o narrador e nós temos o assunto dessa narrativa. Bom, enquanto no conto o narrador é um personagem, na crônica o cronista sequer tem a preocupação de colocar-se no seu lugar. Muito bem. Quem narra uma crônica é seu autor mesmo, pois o cronista parte de experiências próprias, de fatos que testemunhou, né, com certo envolvimento ou dos quais participou. Por isso, gente, a crônica tem quase sempre um caráter confessional, autobiográfico. E o assunto, meus amores, o assunto de uma crônica é sempre resultado daquilo que o cronista colhe, da sua vivência. Portanto, o assunto da crônica geralmente está centrado em uma experiência pessoal, ao passo que o conto, como a gente viu, né, não raro, é produto da imaginação, da ficção do autor. Muito bem. O desfecho, como que se dá geralmente o desfecho de uma crônica? No conto, vocês se lembram que há um conflito e geralmente um desfecho para ele, né,
A gente viu isso na nossa roda de leitura, na nossa análise, né? Como a finalidade da crônica é analisar as circunstâncias de um fato e não concluir, o desfecho é praticamente inexistente. Seu texto não tem resolução, não tem moral como na fábula. É aberto para que cada leitor crie o final que melhor desejar. O cronista, no fundo, deseja que seu leitor seja um coautor. Muito bem, meus queridos. É isso mesmo. E aí vamos falar um pouco da linguagem, tá? Como que se dá a linguagem? Bom, pessoal, a linguagem, o cronista procura trazer para as suas crônicas a oralidade, sabe? A língua nossa do dia a dia, aquela com os amigos, aquela com os familiares. Ele não busca uma linguagem rebuscada, uma linguagem difícil, né? Ele tem a liberdade de expressão que permite com que ele escolha as palavras, né? Da fala cotidiana, descuidada. Muito bem. Daí ser predominante das crônicas a linguagem, a linguagem coloquial e até popular para introduzir um linguajar de bate-papo, de conversa fiada, sabe? Carregado de gírias. Bom, pessoal, nós temos também o diálogo, né? Não se esqueçam que temos dentro da crônica e o diálogo. E aí, como que ela dá? É a presença do diálogo na crônica que faz com que ela se aproxime do conto. Mas, na crônica, o diálogo é forma de interação que cria uma importante cumplicidade com o leitor, principalmente através de perguntas lançadas ao ar, ou então para manter formato que se aproxime do bate-papo de sua característica marcante. Conclusão: a crônica tem uma linguagem própria, um espaço definido, independente no jornal ou qualquer outro veículo de comunicação. Muito bem. Atividade, pessoal. A essa hora você já deve estar com o nome do autor do seu conto, tá? Assim, no Word, faça um trabalho com a seguinte estrutura.